Minha diretoria, boa noite. Parece que o nosso amigo Felipe Neto foi chamado aí para depor. Deixa eu até conferir aqui se foi depoimento. Intimado a depor após chamar o Jair Bolsonaro de genocida. Isso, evidentemente, está causando uma reação na internet das mais estúpidas, curiosas e que explica muito o país que a gente vive hoje. Eu vou exemplificar isso de outras maneiras. Por exemplo, eu, durante toda a pandemia, eu fiz críticas ao Jair Bolsonaro. Eu acho que a atuação dele foi muito ruim durante a pandemia e que ele cometeu uma série de erros. Quem acompanha minhas redes sociais, vídeos aqui, Instagram e tal, acompanhou isso. Mas, evidentemente, isso não viraliza, porque só viraliza quando há alguma defesa ou algum ponto que não seja necessariamente polêmico para o lado que você possa rotular uma pessoa disso ou daquilo. Por que você, Rica, acha que o Bolsonaro foi mal na pandemia? Vou explicar para vocês. Independente da questão do auxílio, da vacina e tal, que eu realmente acho que é um exagero, eu nunca entendi muito bem todo esse processo de forma clara, porque o Bolsonaro, o Bolsonaro fala muito mal, né? O Bolsonaro, ele fala as coisas da maneira que está na cabeça dele, como se ele tivesse almoçando com os amigos. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado a gente não sabe exatamente o que ele está falando, se a maneira dele falar, se é aquilo mesmo. É até contraditório, às vezes, o que ele faz com o que ele fala e tal. Enfim, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto principal é o seguinte: a partir do momento que você, como presidente da República, está vendo um caos acontecer no planeta e a sua população, qual que você é responsável, você é o grande gestor dela, está em pânico porque não sabe o que fazer, porque acaba de surgir um vírus que paralisa tudo, etc. Eu acho que maneiro o Bolsonaro dar a opinião dele e dizer, olha, eu acho que essencial é todo tipo de trabalho, eu concordo com ele, eu acho que não deveria haver o lockdown. Tudo bem, são opiniões de um gestor sobre o que vai acontecer no país ou não. O que eu acho que ele não pode fazer, e acho que ele fez muito mal durante a pandemia, é o seguinte: eu coloco um ministro da Saúde. Então, esse cara aqui, eu me gabo de ter colocado ministérios técnicos. É uma das coisas que o Bolsonaro se gabou, é uma das coisas que, inclusive, no começo do governo, eu elogiei muito. Falei, poxa, que maneira, ele colocou pessoas realmente, né, que são da área para cuidar das áreas, que é uma coisa que a gente sempre exigiu, né, que não fossem indicações políticas, mas sim técnicas. E a partir do momento que você coloca alguém técnico, quando há uma crise naquele setor, eu acho que não cabe a alguém que não é daquele setor descredibilizar e desqualificar a pessoa que ele escolheu para dizer para o público que ele pensa diferente. Eu acho que aí você está confundindo a população, criando caos e não está ajudando em nada. Então, se você escolher um ministro da Saúde, ele vai lá na OMS, na puta que eu pariu, volta aqui e fala, gente, o que nós temos hoje é isso, e é assim que nós vamos fazer, não há nenhuma evidência do remédio tal, e é isso que nós vamos fazer. Beleza? Beleza. Aí vem o presidente, que é o cara que botou o cara ali, e fala, então, esquece o que esse cara tá falando, tem que ter a cloroquina. Não é o papel do Bolsonaro. Mesmo se a cloroquina for a solução, se amanhã ou depois aparecer que a cloroquina é pica e tava todo mundo enganado, não é esse o papel dele. O papel dele é que o ministro dele, que foi o cara indicado por ele para fazer isso, ele respeite a sua opinião, porque senão ele descredibiliza aquilo que ele escolheu. Ele está descredibilizando o departamento que ele escolheu para resolver esse cenário. Então eu acho que é uma postura errada, é uma postura que confunde, que divide a população, que politiza consideravelmente a questão da pandemia, porque as pessoas que são muito fãs do Bolsonaro entendem que a opinião dele é mais importante do que a opinião de especialistas, e eu não estou entrando no mérito do Mandetta, desse ou daquele, né, porque eu realmente não tenho condição, e acho que 99% de nós não tem condição de discutir cientificamente se isso está certo ou errado, mas eu acho que como líder a coisa é mais ou menos clara. Coloquei um treinador de futebol, eu sou o presidente do clube, não faz o menor sentido eu chegar no intervalo do jogo, né, no meio do estádio, aparecer lá e gritar, falando, ô treinador, muda aqui, ó, tira o lateral aqui. Fala, mas eu sou o técnico, cala a boca aí, muda o lateral que eu não quero esse lateral, hein, pô, esse lateral é uma merda, hein, tira ele daí, pô, você contratou o lateral, você escolheu o treinador, isso aí você resolve lá dentro. Você chama o treinador lá dentro e fala, vem cá, o que tá acontecendo? Esse lateral é uma merda. E aí você discute com ele. Agora, publicamente, a torcida já não sabe mais o que ela faz. Ela quer que o treinador vá embora. Se a torcida gostar do presidente, ela perde a cabeça do técnico. Se a torcida gostar do técnico, ela fica puta com o presidente. Se a torcida não gostar do jogador, ela fica a favor do presidente. Se ela fica... Isso é uma bagunça. Não tem o menor sentido disso ir a público. Então a minha grande crítica ao Bolsonaro é a postura dele durante a pandemia. Ele não tinha que ter menosprezado, não tinha que ter dito que não era tudo isso, etc. Porque quando ele diz isso sendo representante da nação, ele está dizendo isso em cima de pessoas que têm o seu parente internado, e não é maneiro você dizer isso. Né? Não é agradável ouvir isso com um parente seu numa UTI, etc. Então, assim, a minha questão com ele é postura, ok? Não tenho nenhum embasamento, como eu não tenho, Felipe Neto não tem, Marcela Diné não tem, como ninguém tem, Fábio Porchat, puta que eu pariu, não tem embasamento técnico para entender e saber, não, isso aqui foi bem gerenciado, isso aqui não foi, qual que foi a proposta da Pfizer, a proposta foi boa, foi abusiva, não foi, por que aceitou, por que não aceitou, ninguém tava ali para saber. Então eu acho tudo isso blá blá blá, tudo isso para mim é narrativazinha para fazer política, entendeu? Para se posicionar de um lado e de outro. Agora, no momento em que isso se torna um alvará para você cometer o crime de chamar alguém de genocida ou de fascista,
A regra é clara, não é? Se eu chegar aqui no meu canal do YouTube e falar assim, eu não sei usar um nome, é capaz do idiota me processar, então eu vou usar um nome fictício. O comentarista Joãozinho falou que acha que não foi pênalti, o cara. Eu venho aqui no meu negócio e falo assim, meu irmão, você é um imbecil, você é um criminoso em dizer isso. Você é um bosta, você é um irresponsável, você está promovendo o assassinato dentro do futebol, você é um assassino, porque aquilo foi falta clara. Quando você diz que não é falta, você está promovendo, você é um assassino. Se eu falo isso, esse cara vai me chamar na polícia, com toda razão. Eu estou atribuindo a ele um crime. E não tem o menor sentido isso, porque na minha opinião, aquilo é um crime. Na minha opinião, não significa que ele seja criminoso. Quando eu venho aqui e digo assim, olha, eu não votei no PT, eu votei no Bolsonaro porque eu não voto em quadrilha de corrupto, eu estou dizendo isso porque o STF condenou José Dirceu e a cúpula do PT por formação de quadrilha. Eu estou dizendo aquilo que está decidido pela justiça. Eu não estou chegando aqui dizendo da minha cabeça, por exemplo, o Lula antes do Lula ser condenado. Nunca escrevi que o Lula é um ladrão, porque sou maluco, o cara não foi condenado. Como eu defendi que não se podia chamar o Robinho de estuprador antes da condenação, como eu defendi que não se deveria chamar o Dudu de agressor antes de uma condenação, como eu defendi que o Neymar não podia ser chamado de estuprador antes de uma condenação. Por quê? Porque para isso existe a regra do jogo. Quando você chama alguém de genocida, talvez vocês não tenham noção, talvez vocês achem engraçado chamar alguém de genocida, mas não é engraçado. Todo o seu ódio que você pode ter por político não te dá o direito de você agredir e colocar rótulos absolutamente criminosos e graves em cima dessas pessoas. Então, você não vai para lugar nenhum e o Brasil não vai para lugar nenhum enquanto a gente achar que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente tem uma terra sem lei do caralho e ficar exigindo que os outros tenham responsabilidade e juízo naquilo que eles falam, como por exemplo no caso do Bolsonaro, sendo que nós também não temos. Então quer dizer que as pessoas que cobram do Bolsonaro que ele tem um pouco mais de responsabilidade, ou muito mais, naquilo que ele fala, são pessoas que não têm a menor responsabilidade sobre o que eles falam. Outro dia um jornalista foi preso porque falou alguma coisa de uma autoridade que não deveria. E o próprio Felipe Neto foi lá e aplaudiu. Ah, isso aí e tal, não sei o que. Ué, o Felipe Neto agora está estranhando por quê? Você chamou uma pessoa de genocida? Você chamou um cara de fascista? Você tem que ir lá depor. Ué, você disse uma coisa, você acusou o cara de um crime. Não é nem a questão da ofensa. Não é nem a ofensa. É o crime. Genocídio, cara. Precisamos chegar nesse nível. Aí qual que é a reação das pessoas ao ver isso acontecer? Em vez das pessoas botarem a mão na cabeça e falar, peraí. Segura aí, tá vendo um exagero mesmo, peraí. A gente não pode colocar a nossa opinião e dar um crime para uma pessoa porque a nossa opinião é essa. A gente tem que ser um pouco mais razoável. A discussão se torna saudável a partir do momento que você discute e fala assim, tudo que o Bolsonaro fizer tá errado. Tudo que o Bolsonaro fizer tá certo. Essa discussão é idiota. O cara que acha que tá tudo errado é um idiota e o cara que acha que tá tudo certo é um idiota. Porque são duas pessoas que não têm a menor condição de discutir. O cara não tá valendo nada. O cara tá simplesmente de um lado jogando pedra no outro. E a partir do momento que você não acha feio, você não acha errado, que isso seja permitido através de acusações de crime, ou crime contra a honra das pessoas e tal, sem nenhuma prova, sem nenhuma condenação, isso aqui virou uma zona, gente. Isso significa que eu posso chegar, sobre você que está aí do outro lado, eu posso chegar e dizer aqui que você é um estuprador. Eu vou falar assim, Rica, você tá maluco? Não, eu não tô não, porque você pode chamar o outro lado de genocida, eu também pode chamar de estuprador. O outro pode chamar de ladrão, o outro pode... todo mundo pode chamar do que quiser. Só que tem coisas e coisas. Uma coisa você falar, o Bolsonaro é um idiota, você tá fazendo uma ofensa, eu acho que aí é mimimi. Entendeu? Pô, o Bolsonaro é um merda, o Bolsonaro é um coisa, tá tudo certo, mas você tá xingando o cara, tá tudo bem, sai do jogo. Agora, genocida? Caralho, meu irmão. Você sabe o que é um genocídio, cara? Precisa chegar nisso. E a reação das pessoas ao Felipe Neto, ao Bolsonaro ter, né, as pessoas terem cobrado do Felipe Neto essa acusação, que evidentemente é um alerta para os outros, dizendo, olha, isso aí tá passando o limite, nós vamos cobrar todo mundo. Qual que é a reação das pessoas? Correrem no Twitter e repetir. É isso aí, é genocida mesmo, tipo, agora chama todo mundo e tal. Gente, o que vocês estão vendo políticos fazendo isso? Qual é o nível que você acha que esse país tem a possibilidade de melhorar quando um político se submete ao ridículo de entrar numa discussão absolutamente dentro da lei correta, que é você não poder falar isso de outra pessoa, essa pessoa te chamar legalmente para explicar, e os políticos entram lá e repetem. O que vocês esperam dessas pessoas? Vocês acham que esses caras vão melhorar o Brasil? Vocês acham que esse é o exemplo que tem que ser dado? Da mesma maneira que o Bolsonaro dá um mau exemplo nas coisas que ele fala, quando as pessoas fazem isso, elas também estão dando um mau exemplo. Elas estão dizendo que não, se o crime for contra quem eu não gosto, eu posso cometer. Não é assim que o jogo funciona, gente. Não rola. Não dá pra chegar lá, entendeu, na internet e falar assim, porra, a Dilma, por exemplo, não foi condenada. Aí você chega na internet, você acha que você pode chegar na internet e falar assim, Dilma é uma corrupta. Caralho, você tá falando que ela cometeu um crime. Como é que você pode, né? Você não pode. Você pode dizer assim, eu acho suspeito, eu não gosto dessa desgraçada, tá tudo bem, isso é ofensa, tá? Ofensa boba. Agora, crime? Peraí, gente. As coisas têm que ter um limite.
Não acho meio razoável, por mais que você odeie o Bolsonaro, por mais que você odeie, por exemplo, eu odeio eu odeio o PSOL, por exemplo, né? Eu odeio o PSOL. Eu não vou chegar aqui no meu canal e dizer que o Freixo é um assassino. Eu não vou chegar aqui no meu canal e dizer que o Freixo é um genocida. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter um pingo de responsabilidade, um pingo de respeito. A mesma coisa que se cobra do Bolsonaro, você tem que cobrar da gente mesmo. Sabe? A gente não pode falar o que a gente quer simplesmente e que se foda. A gente pode ter um limite de, o cara é político, eu pago ele, eu tô puto, eu vou xingar o cara. Eu sou muito dessa teoria de que vale tudo dentro do campo, tá? Eu sou muito dessa tese. Eu acho que, porra, aqui no meio de uma briga, discussão política, ou dentro de um futebol, numa briga aqui, tu pode falar a merda que você quiser pro cara, tá tudo certo, irmão. Agora, publicamente, calmamente, sentado no seu computador, você acusar alguém, porra, cara, de um crime, entendeu? Isso aí vira militância, cara. Isso aí vira uma coisa baixa, vira uma coisa, né, uma coisa pequena. Quando você vê políticos fazendo isso, é menor ainda. É uma coisa, porra, você joga a discussão para um nível, você joga o debate nacional para um nível que explica tudo o que está acontecendo. Né? A gente se trata e a gente discute feito um bando de retardado, cara. A gente não tem um pingo de dignidade para chegar e falar, peraí. Isso aqui, Bolsonaro, não foi maneiro. Isso aqui, achei que, porra, viajou. Isso aqui é legal. Isso aqui, tudo bem. Num geral, eu acho uma merda. Num geral, eu acho ok. Agora, a discussão tem que ser essa. Agora, a partir da discussão de fez sua coisa, tá errado. Ah, mas não interessa o que ele vai falar, tá errado. Ah, o outro que não, isso aqui é mito. Pô, fez, tá pica. Você é o cara, você não sei o quê. E o rótulo disso vai pra um crime? Chamado de genocida? E isso passa batido? É um absurdo você cobrar de uma pessoa influenciando 40 milhões de crianças e adolescentes que esse cara não use o rótulo de genocida pro presidente da República? Desculpa, gente, mas isso aqui não é... Vocês estão malucos. Mesmo você que defende, você que odeia o Bolsonaro, você não pode achar isso errado. Você não pode achar isso errado, porque você é o mesmo cara que se amanhã ou depois o Lula for inocentado, você não quer ligar a televisão e alguém chamar o Lula de criminoso. O Lula só pode ser chamado de criminoso quando ele estava condenado. Agora ele é ex-criminoso. Eu não tinha conhecido isso ainda, mas agora ele é ex-criminoso. Eu não posso chegar aqui no momento que foi anulada a sentença do Lula e manter chamando o Lula de ladrão. Eu não posso. Por quê? Porque eu vou estar cometendo um crime, eu vou estar fazendo uma coisa errada. E você não combate crime cometendo um outro crime querendo cagar regra. Ou você entra no jogo e se torna um bicheiro, que aí você vai trocar tiro, vai fazer, se torna um miliciano, caralho, ali entre eles tudo se resolve. Ou então você sai do jogo e vai meter o dedo na cara dos outros. Porque para fazer a mesma coisa, você não pode meter a cara nos outros, o dedo na cara dos outros. Então, segura aí, né? Vamos devagarzinho aí, eu acho que é bom o que está acontecendo, eu acho que é maneiro as pessoas responderem por algumas coisas, porque existe um limite, né? Não gosto, isso, aquilo, limite. Genocida, segura aí. Vamos devagarzinho, porque senão a nossa opinião se transforma em fato. E a nossa opinião ela não pode se transformar em fato. Senão a gente está se achando Deus, a gente está se achando superior a todo mundo e está errado. Está errado com o Lula, está errado com o Bolsonaro, está errado com quem seja. A gente espera uma condenação e depois da condenação a gente fala. Antes disso, a gente não pode atribuir crimes a pessoas, porque senão quem está cometendo o crime é a gente. Essa é a regra, clara, simples, absolutamente objetiva. É uma questão de respeito e de seguir as regras. Se vocês pedem tantas regras, cumpra, porque senão fica difícil cobrar, né?